Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre áreas de figuras geométricas. E primeiro, o que é a área? A área é o que você precisa para cobrir uma região. Vamos supor, se a gente chama um quadradinho de uma unidade de área, a gente tem que descobrir quantos quadradinhos precisa para cobrir essa figura. A área é sempre cobrir uma superfície. Então veja, na figura 1, como a gente tem 6 quadradinhos na horizontal e eu tenho 4 fileiras, 4 linhas, eu tenho aqui 6 vezes 4, 24 quadradinhos. Então seriam 24 unidades de área. A figura 3 seria 6 unidades de área. A figura 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 por 8, 12 vezes 8, 96 unidades de área. Então, área, pessoal, é sempre o que precisa para cobrir a figura. Igual se a gente quiser pôr piso numa sala, a gente mede a área dela para saber quanto de piso precisa para cobrir a área. Nós temos várias figuras na geometria. Por exemplo, o quadrado, ele tem 4 lados iguais e a área é só você fazer lado multiplicado por lado. Isso pode ser escrito também como L ao quadrado. Exemplo, se você tiver um quadrado de lado 3, a área dele é só você fazer 3 vezes 3, que dá 9. Outra figura, o retângulo. O retângulo ele é diferente do quadrado, né? Porque ele não tem os 4 lados iguais. Ele tem 2 lados maiores, iguais, e 2 lados menores, também iguais. Na geometria, a gente não fala iguais, a gente fala congruentes. Então, esse lado aqui, a gente chama de base e esse aqui de altura. A área é só você fazer base vezes altura. Exemplo, se você tem uma base valendo 10 e uma altura valendo 5, a área é 10 multiplicado por 5, 50. Uma outra figura parecida com o retângulo é o que a gente chama de paralelogramo. É como se você tivesse um retângulo achatado. E a fórmula também é base, só que a altura não é esse pedacinho aqui torto. A altura é daqui até aqui, seria a altura. E a formulinha é a mesma, base vezes altura. Esse aqui é o paralelogramo. Outra figura que aparece muito, o triângulo. O triângulo, esse ladinho aqui a gente chama de base, da pontinha dele até chegar na base é a altura, e a fórmula da área, né? É base multiplicado pela altura e depois dividido por 2. Exemplo, se a base for 6 e a altura for 4, a área você calcula base vezes altura e depois divide por 2. Então você faz primeiro 6 vezes 4, que é 24, e depois divide por 2, dá 12. Outra figura, trapézio. O trapézio tem uma base maior, que a gente põe o nome B maiúsculo, porque é a base maior, e uma base menor, que a gente coloca B minúsculo, para representar que é a base menor. E a altura, que é a distância entre as duas bases. A formulinha é essa. Primeiro você soma as duas bases, multiplica pela altura e depois divide por 2. Exemplo, se a base aqui valer 5, a base grande, a base pequena valer 2 e a altura valer 4, a área você calcula
base maior mais base menor vezes a altura e depois divide por 2. Primeiro você faz a conta que está entre parênteses, os números que estão entre parênteses. 5 mais 2 dá 7. Agora eu vou fazer a multiplicação por 4. 7 vezes 4, 28. E agora eu divido por 2. Então daria 14. Outra figura, losango. O losango é a mesma coisa que um quadrado achatadinho, é um balãozinho. Esses traços aqui, ó, daquela ponta até essa ponta, é uma diagonal. E daqui até essa outra ponta é outra diagonal. Tem uma diagonal maior, que a gente chama de D maiúsculo, e uma diagonal menor, D minúsculo. A formulinha da área é essa, ó. Diagonal maior multiplicada pela menor e divide por 2. Exemplo, se a diagonal grande for 6 e a diagonal pequena for 3, a área seria 6 vezes 3, depois divide por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. E, finalmente, o círculo. O círculo, ó, quando a gente pega um compasso, a gente não coloca aquela ponta que parece um preguinho aqui e a outra ponta que tem a grafite aqui, ó, e aí a gente traça o círculo. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Essa letra grega a gente lê π. O valor dela, pessoal, é 3,14 e tem infinitas casas decimais. A gente pode arredondar por 3,14 ou um arredondamento mais grotesco é usando 3. Isso aqui, esse símbolo que é diferente do igual, significa aproximado. Então, quando a gente vê nas aulas ele, a gente vai usar o número 3. Então vamos supor, a formulinha é π vezes raio ao quadrado. Se eu pedir para você achar a área de um círculo de raio 2, você vai apenas substituir onde está o R por o 2. E onde está o π, usa 3. Então fica 3 vezes 2 ao quadrado. Lembre que a gente primeiro resolve a potência, né? O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que dá 4, né? Então a área será 3 vezes 4. A área é igual a 12. Vou fazer mais um exemplo do círculo, que a formulinha é bem diferente do que vocês estão acostumados, né? Vamos supor que o círculo tenha raio 5. Então, a área é π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, a gente sabe que é 5 vezes 5. Então, a área será, o π a gente vai usar 3, aqui dá 25, e 3 vezes 25 dá 75. Essas são as formulinhas das principais figuras geométricas. Ficou claro, pessoal?